tá no acolhimento e os pais têm endereço e você sabe onde eles estão. Porque, tipo assim, você olhar para um cenário onde os pais estão, né, viciados em drogas e tudo mais, mas aí quando você já chegou a encontrar uma outra realidade, no sentido de uma realidade sem o pai estar dentro de uma Cracolândia, por exemplo, que você pode contar? Porque acho que daí seria... eu paro para pensar que seria uma família supostamente tranquila. E quando a criança é tirada via judicial, o juiz determina e você vai visitar e tá lá o homem e a mulher e ninguém sabe o que tá... Gente, já passou por uma dessas? Muitas histórias assim. Cada história é um mundo inteiro, né? Mas me lembrei de um caso... meio pesado, mas vou contar. À vontade. A criança já estava para ir morar com o pai. Já estava com a determinação judicial praticamente. Os pais estavam separados ou casados? Os pais estavam separados, a mãe estava no fluxo da Cracolândia, fazia um uso muito abusivo, perdeu a guarda, né, do filho, esse filho estava no acolhimento, e esse pai morava em outro estado, no interior, bem longe, e queria a guarda do filho. Só que, como era longe, a gente não consegue fazer a visita. E aí a gente pede para os serviços da região visitarem a família para ver se está tudo ok. E aí o serviço foi até lá e falou que estava tudo ok, mas eu tinha alguma pulguinha, algum feeling, sabe quando eu não ficava tranquila com o retorno daquele menino pro pai, não ficava, não sei te explicar o porquê, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Às vezes ele falava comigo, eu achava que faltava coisas, fugia de perguntas, era estranho. E aí eu consegui convencer lá o local que eu trabalhava a me pagar uma passagem para eu ir até lá e visitar o pai. E aí eu fui, né, com um assistente social. E aí a primeira coisa, né, esse pai dizia que ele era mototaxista. E aí quando eu cheguei lá na casa, ele não tinha moto. Aí já falei, bom, tá estranha essa história aqui, tá estranho. Como que ele é mototaxista e não tem moto, né? Mas tá. Aí falei, a gente precisa descobrir o que ele faz. E aí tinha uns meninos na pracinha, cheguei pros meninos e falei, onde que eu compro um mesclado? Aí eles apontaram o pai. Pessoal, calma, eu não uso droga. Juro que foi uma pergunta científica. Bom, apontaram o pai, ou seja, ele vendia drogas lá. Só que eu não podia chegar aqui em São Paulo, colocar no relatório que eu fui comprar um mesclado, a juiz ia mandar me prender. Tá louco, né? Olha quem que a gente tá pagando, né? Pelo amor de Deus. Doutor, se você estiver ouvindo esse podcast, eu não uso drogas. Deus livre. E aí? Bom, ele precisava me contar. Porque eu trabalho muito numa linha, né? E eu falo muito isso para as equipes que eu acompanho, que é trabalhar com a verdade com as famílias de origem. Eu não mando um relatório para o fórum, para a vara da infância, sem antes ler com a família. Até porque depois o resultado vai ser tenebroso. Eu não minto para a família, a gente trabalha com a verdade. Então, para eu escrever isso, ele precisava me contar e eu ia precisar dizer para ele que eu ia escrever isso. E aí, bom, cara meio machistão e tudo mais. E eu tinha alugado um carro, né, para chegar até lá. E aí, no outro dia, eu combinei que ele ia levar a gente conhecer a cidade. E aí, quando eu cheguei com o carro, eu parei meio torto na vaga. E aí, eu desci do carro, ele falou, porra, a mulher não dirige direito. Eu falei, pois é, então, dirige mal. Eu falei, o senhor quer dirigir para mim? Ele falou, mas eu não tenho carteira. Eu falei, mas eu confio em você. Aí, já ganhou um pouco ele. Né? Ele não tinha carteira, tá, enfim. Mas aí caiu por terra o mototáxi, né? Não, óbvio, já tinha caído, ele não tinha moto. E aí, bom, ele entra no carro e começa a mostrar a cidade, papo vai, papo vem, mas o que o senhor trabalha? Mas sou traficante, ele conta. E aí ele vai contando várias coisas que ele fazia, ele não era só traficante, tinham outras coisas também. Ilícitas ali na parada. Outras coisas ilícitas ali na parada, e ele nos conta tudo. E aí, beleza, contou. Mas agora vinha outra questão, eu precisava falar pra ele que eu ia colocar isso no relatório e que eu não ia ser favorável ao menino morar com ele, né? E eu não queria levar um tiro. Então, né, no outro dia, marcamos, né, para ir almoçar com ele. Ele levou a gente comer um caldo de piranha. Nunca tinha comido caldo de piranha. Eu já ouvi falar que é bom. Mas é forte, né? Ele levou. E aí, lá durante o almoço, eu falei, olha, né, o senhor tem um trabalho que é de risco. Como que vai ser para você, se esse menino vir morar aqui? Como que o senhor vai conseguir garantir que ele fique seguro? Porque a qualquer momento ele podia morrer. Porque ele mesmo vai nos contando de uma questão de briga entre facções, contando que ele podia ser preso. Tinha uma questão realmente, né? E aí eu vou conversando com ele e ele fala, de fato, eu não vou conseguir manter ele seguro, eu não consigo garantir que ele fique seguro. E aí ele fez uma carta para se despedir do filho.
E aí eu volto, né, com essa carta super emocionante, assim, falando quanto que ele ama o filho, né? E aí esse garotinho vai pra adoção, né? E vai levando uma história também de uma despedida aí, né? E o pai teve muito essa consciência, sabe? Que coisa. Esse caso, agora me lembrou a questão do caso em Riborel. Você chegou a acompanhar alguma coisa, tipo, se chegou a ser feito algum processo no sentido de denúncias, alguma coisa que poderia ter evitado essa situação? Eu não soube de nenhuma denúncia, mas aí eu acho que cai muito nessa questão que a gente fala da classe social das famílias. Porque famílias ricas, a gente nem recebe denúncia pra quase, sabe? Assim, eu nunca recebi nenhuma. Então acho que vem uma questão de classe mesmo. O acolhimento só atinge as famílias mais pobres. As famílias ricas, a gente nem recebe denúncias. Só fica sabendo quando a criança já morre. Pior ainda, no Muito caso. pior, muito pior. Porque esse pai tinha as questões dele lá, mas, poxa, super consciente. Nunca agrediu o filho, por exemplo. Consciente. A gente pode dizer que foi um ato de amor que ele teve, né, com essa criança. Então, é isso. Interessante. Cara, eu achei muito legal nessa questão.